Bom dia, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Espero que estejam todos bem, que estejam todos buscando a presença de Deus, a face do Senhor, nesse período que nós estamos vivendo. E no dia de hoje eu quero compartilhar com você um texto que se encontra lá em Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Então eu quero fazer a leitura desse texto para nós. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Até aqui. O livro de Hebreus ele é muito conhecido pela sua descrição do que é fé. Se nós voltarmos um capítulo 11, no versículo 1, nós teremos aí a definição de fé, que é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Na sequência, ainda dentro do capítulo 11, nós temos também a famosa galeria de heróis da fé, formada por homens e mulheres citados ali na Bíblia, que perseveraram diante das dificuldades, diante das lutas, permaneceram firmes em Deus, começando ali por Abel e terminando com Samuel e Davi, passando pelos patriarcas, profetas, juízes, reis, homens e mulheres que realmente foram um exemplo para nós de perseverança, né? Além de outros, né? Se nós olharmos ao longo de toda a história cristã, nós temos muitos exemplos e muitas fontes de inspiração de homens e mulheres de Deus que perseveraram na sua vida cristã, que venceram realmente essa maratona e que nos mostram que é totalmente possível, que nós realmente somos capazes em Deus de vencermos também. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã, a maratona da fé. Não sei se você gosta de esportes, se você já correu, já praticou algum esporte ou se isso nunca passou pela sua cabeça. Mas independente de sermos atléticos ou não, de gostarmos ou não, eu tenho uma notícia para te dar. Todos nós estamos inscritos numa grande maratona, a maratona da fé, rumo à vitória da nossa jornada, da nossa vida cristã, rumo à Nova Jerusalém. Todos nós estamos inscritos, todos nós, a partir do momento que nos tornamos cristãos, recebemos ali a nossa inscrição, nosso número de corrida e estamos correndo, estamos aí participando dessa maratona. E é exatamente esta figura que o autor de Hebreus traz para explicar a respeito de coisas espirituais extremamente importantes. Ele traz a figura tão conhecida ali pelos gregos e romanos da época de um atleta, de um corredor, dentro de um estádio, né, ali participando de uma competição. E essa é a figura que ele usa para tratar então de algumas coisas que nós também falaremos nesse dia. Então ele vai dizer, né, no versículo 1, que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, e aqui ele está se referindo justamente àqueles heróis da fé, que são fonte de inspiração. A ideia aqui, né, vou tentar transportar isso para o nosso imaginário, é como se nós estivéssemos dentro de uma arena, né, prontos ali para correr, aliás, correndo, e nós pudéssemos ver ao nosso redor, sentados na arquibancada, todos aqueles homens e mulheres de Deus que já participaram e que já venceram a maratona. Então, nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, nos momentos de cansaço, nós podemos parar e olhar, de repente nós vemos ali na arquibancada José.
e podemos nos lembrar o quanto ele foi perseguido, injustiçado, humilhado, mas permaneceu firme e venceu. Talvez a gente continue mais um pouco, encontremos aí as dificuldades e a gente pare um pouquinho e de repente a gente olhe para Abraão e Sara e a gente perceba como eles foram perseverantes em aguardar firmes nas promessas do Senhor. E não foram rápidas, elas demoraram bastante, mas eles permaneceram firmes e talvez isso possa nos trazer alento. Este é o sentido dessa figura que está sendo aqui aplicada. Nós podemos nos inspirar nestes que já venceram a corrida e que nos são fonte de inspiração. Nos momentos de dificuldade, quando nós pensarmos em desistir, quando estivermos ali cansados, nós podemos olhar para eles, porque eles já venceram. Então essa é a grande nuvem de testemunhas que está ao nosso redor e que são fonte de inspiração para a nossa corrida, para a nossa maratona. Não é uma corrida fácil, não é uma corrida ali no plano, uma corrida rápida, é uma corrida difícil, é uma maratona realmente repleta de obstáculos e de dificuldades. E o atual momento que nós estamos vivendo é uma dessas grandes dificuldades. É como se fosse ali uma corrida com barreiras. Mas isso não serve para nos desanimar, mas sim para nos inspirar, porque as dificuldades, elas agregam valor à corrida, elas agregam valor até mesmo para o prêmio que a gente vai receber, e a nossa corrida tem prêmio certo. Então, apesar de ser uma maratona difícil, nós podemos permanecer ali firmes e confiantes, e é isso que esse texto nos diz. E aí ele vai dizer, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos. Ou seja, não é a dificuldade da corrida o maior problema, porque nós temos condições de correr, nós podemos olhar para outros que venceram e percebemos que é totalmente possível essa corrida. Mas existem duas coisas que realmente podem nos atrapalhar nessa corrida, que é aquilo que ele chama de peso e pecado. Então, o que é peso? Peso é tudo aquilo que atrapalha, que tira o foco da nossa vida cristã. Isso pode ser ideias, pensamentos, atitudes, hábitos, tudo aquilo que nos impeça de ter crescimento, de olharmos para o alvo, para o foco da nossa corrida. Toda corrida tem uma linha de chegada e nós temos que ter o olhar fixo nessa linha de chegada, mas existem coisas nas nossas vidas que podem nos distrair, coisas deste mundo que não são necessariamente ruins ou necessariamente pecaminosas, mas que podem ser uma distração na nossa corrida. E o atleta, ele não deve se distrair. Ele está aqui pensando, imaginando realmente um atleta correndo. E se a gente pensar um atleta correndo, ele não corre com mochila, ele não corre com pesos, ele corre com leveza, né? O mínimo possível, a vestimenta adequada para que ele possa ter velocidade, para que ele possa se cansar menos, para que ele possa persistir realmente na maratona. Então este é o significado de peso e nesse momento vale a pena a gente avaliar. Será que existem coisas na nossa vida que tem sido peso, que tem trazido aí dificuldades, que estão atrapalhando o nosso crescimento cristão? Eu creio que esse é um excelente momento para nós fazermos esta reflexão. E há também a questão do pecado. Não tem nem o que dizer. O pecado é aquele que pode nos tirar da corrida. É aquele que pode realmente nos atrapalhar grandemente. Então, nós precisamos vencer o pecado. Nós somos chamados a uma vida de santidade. Nós somos chamados a uma vida realmente santa, como aquele que nos chamou é santo. E Jesus já nos deu todas as condições, ele venceu o pecado na cruz. Logo, nós precisamos examinar as nossas vidas constantemente, né, e vencermos realmente o pecado.
Nós não podemos nos conformar com ele não pode ser algo normal, natural na vida do cristão. Nós temos condições, por meio do Espírito que em nós habita e que nos convence constantemente do juízo, da justiça e do pecado, aquele que nos capacita dia a dia, nós podemos realmente vencer esse obstáculo que é o mais perigoso de todos. Então a santidade, ela faz parte da vida do cristão e nós precisamos constantemente examinarmos a nossa vida e não deixarmos que nenhum tipo de pecado realmente esteja ali arraigado em nossos corações. Nenhum tipo de hábito pecaminoso, de coisas que desagradam a Deus e que podem nos impedir na nossa jornada. Continuando, ele vai dizer: corramos a carreira que nos está proposta e com perseverança. Perseverança faz parte da vida cristã. Então nós temos uma carreira, nós temos um objetivo e nós temos que correr com perseverança. Nos despojando do peso e do pecado, a gente precisa continuar. Olhando para essa nuvem de testemunhas, como foi dito, mas acima de tudo, olhando firmemente, é o que ele diz no verso 2, para o autor e consumador da fé, Jesus. Então Jesus, ele é a nossa fonte de inspiração. Nós temos alguém para quem nós podemos olhar como um modelo perfeito, como aquele que correu e que venceu, e que hoje está assentado à destra de Deus, com toda a glória, com toda a honra que lhe é devida, olhando o fruto do seu penoso trabalho, como diz em Isaías, e se alegrando da minha vida, da sua vida, de todos aqueles que o amam, que o buscam. Ele é a nossa fonte de inspiração. Ele é o autor da nossa fé. É ele quem nos matriculou na maratona. Ele é o prêmio da nossa maratona. Quando nós chegarmos ali na linha de chegada, no final da nossa corrida, é ele quem vai nos entregar o prêmio. Ele é a nossa alegria, a fonte do nosso contentamento. Ele é a nossa motivação e o alvo da nossa vida cristã. Mas acima de tudo, ele não nos deixa correr sozinhos. E eu acho isso incrível. Ele não somente nos inscreve na corrida, está ali na linha de chegada para nos premiar, mas ele também corre junto com a gente, está ao nosso lado, nos fortalecendo, nos acompanhando, nos dando direção por meio da sua palavra, por meio da presença do Espírito Santo. Jesus está conosco na corrida, nós não estamos correndo sozinhos. Então nós podemos sim correr esta corrida, esta maratona da fé, com toda perseverança e com toda confiança no Senhor, vencendo todo o peso e todo o pecado, à semelhança daquilo que ele fez. Ele abriu mão da glória dele lá no céu para simplesmente suportar todo tipo de vergonha, todo tipo de peso, todo tipo de perseguição que lhe foi imposta, a injustiça, o escárnio, a vergonha, e ele venceu. Ele venceu por amor a nós. Ele venceu a morte, venceu o diabo, venceu o inferno, venceu todas as coisas para garantir o prêmio da nossa corrida. O nosso prêmio, ele é certo. É só nós continuarmos firmes e perseverantes até a linha de chegada, olhando para Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos, irmãos, continuarmos firmes na nossa maratona, nos momentos difíceis, quando você estiver cansado, continue, persista. Os dias difíceis, eles fazem parte realmente, eles agregam dificuldade à maratona, mas eles não nos impedem, eles não irão nos impedir. Nós iremos vencer todas as coisas na força do Senhor. Amém? Quero orar com você neste momento. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pela fé que recebemos no nosso coração, que nos motiva a continuar. Te agradecemos pelo teu Filho Jesus, que morreu por nós, que venceu este mundo para nos mostrar, Pai, um caminho, para ser o nosso exemplo, a nossa fonte de inspiração, a nossa motivação, o nosso prêmio,
o desejo do nosso coração, nosso alvo, e que assim realmente seja nas nossas vidas. Capacita-nos, Senhor, nesta corrida, nesta maratona, que nos momentos em que nos sentirmos cansados e sobrecarregados, possamos nos lembrar de todos os homens e mulheres de Deus que venceram e que perseveraram, mas acima de tudo que nós possamos nos lembrar e nos fortalecer no exemplo de Cristo Jesus. Senhor, purifica-nos de todo pecado, dá-nos força, Senhor, e discernimento para entendermos tudo aquilo que precisamos mudar nas nossas vidas. Toda atitude, todo pensamento, todo caminho, tudo aquilo que não te agrada e que possa se tornar um peso sobre as nossas vidas, atrapalhando realmente a nossa corrida. E que possamos permanecer fiéis ao Senhor, firmes na fé, perseverantes e rumo ao nosso prêmio, a nossa soberana vocação. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Espero que você tenha aí um restante de semana abençoado na presença de Deus, que nós possamos continuar aí juntos por meio das redes sociais, mas unidos no nosso coração, numa só fé, num só espírito, num só pensamento em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.